Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 11 do módulo 8, que trata da pessoa de Cristo. E nós estamos vendo agora acerca da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na aula passada, aula 10, que Jesus ele era humano perfeitamente porque tinha aspectos físicos e emocionais de qualquer ser humano. Nesta aula de hoje, nós vamos ver que Jesus era humano porque também tinha relacionamentos e também tinha uma espiritualidade adequada à humanidade. Ou seja, ele vivenciou os relacionamentos humanos e vivenciou também a sua espiritualidade. Vamos começar com os relacionamentos humanos, que em Jesus eram muito legítimos. Primeiro, como menino e adolescente, ele estava sujeito a seus pais. Lucas 2:51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus estava com a idade de 12 anos, ele foi participar no templo da solenidade do Bar Mitzvah, que era uma solenidade na qual a criança se tornava um filho da lei, para os judeus. Isso era uma transição importante, ele passava a ser um cidadão de Israel, e nesse contexto ele volta para a casa de seus pais, Maria e José, e o texto diz que lhes era submisso. Como qualquer criança e adolescente daquele tempo, Jesus se submeteu a seus pais dentro daquilo que ele fazia e realizava. Jesus também cresceu em uma família, aprendeu a profissão de seu pai José e trabalhou nela. Veja este texto muito importante de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus aqui tinha voltado para Nazaré, sua cidade, onde foi criado, e estava agora falando aos seus conterrâneos ali de Nazaré acerca da mensagem de Deus. E este é um comentário que surge entre o povo de Nazaré. O que é que esse comentário diz acerca de Jesus? Primeiro, que ele tem uma família. Ele tem ali Maria, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? O texto diz primeiro que Jesus tinha uma família na qual foi criado. O fato de que o texto não cita o nome de José significa que, nesse período, provavelmente, é o que pensam os estudiosos, José já havia morrido e a Maria, só estava Maria, agora viúva, e aqui suas irmãs. Bom, há um pensamento divergente entre a Igreja Católica e o protestantismo. A Igreja Católica diz que Maria teve apenas Jesus como filho e que Maria foi perpetuamente virgem. Então, na Igreja Católica, a visão é de que tudo foi milagroso com Maria. Milagrosamente, ela não teve o pecado original quando nasceu. Milagrosamente, ela teve a concepção de Jesus. Milagrosamente, houve o nascimento de Jesus, na qual, mesmo ele nascendo normalmente, ela continuou virgem, e também, durante toda a sua vida, não teve relações com José, vivendo virgem e apenas se dedicando a seu único filho Jesus. Essa é a visão católica romana. A visão protestante é diferente. Entende que o único milagre em Maria foi a concepção. A concepção de Jesus foi milagrosa, foi feita pelo Espírito Santo nela. Mas o seu nascimento foi normal, e no nascimento de Jesus ela deixa de ser virgem, e ela teve relações com seu marido, José,
após o nascimento de Jesus. E, como era costume naquela época das moças casarem bem novas para terem muitos filhos, ela então tem outros filhos com José, seu marido. E aqui estão o nome de 4 filhos homens, além de Jesus, que Maria teve, que são Tiago, José, Judas e Simão. E aqui ainda falam de irmãs no plural. O que significa que, além de Jesus, Maria teve com José, no mínimo, mais 6 filhos. E Jesus cresceu dentro dessa família. Sendo o filho mais velho, obviamente, Jesus, na morte de José, assume a liderança da sua casa. Esse era o costume entre os judeus. Então, o comentário diz, não está aqui Jesus e não estão aqui também seus irmãos e suas irmãs. Jesus, portanto, cresceu em uma família grande. E ali ele teve todos os relacionamentos familiares, tanto com seu pai, sua mãe, quanto com seus irmãos. Mas aqui também está dito, não é este o carpinteiro? Jesus aprendeu uma profissão com seu pai José, como era costume na época. Os filhos assumiam a profissão do pai. E assim também Jesus se tornou um carpinteiro, porque seu pai lhe ensinou esta profissão. Jesus, portanto, trabalhou para ganhar a vida. Jesus era um homem pobre, no sentido financeiro e econômico, e ele teve de trabalhar para sustentar esta família com a morte de seu pai José e poder sobreviver, poder viver. Por isso ele era conhecido na cidade de Nazaré como o carpinteiro. Então Jesus teve uma vida em família e uma vida profissional perfeitamente normal, igual a todo ser humano. Terceiro, como homem, Jesus estava sujeito ao Estado e pagava impostos. Diz Mateus 17, 24 e 25. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Aqui os fiscais estão cobrando o imposto que era a responsabilidade de todo judeu adulto de pagar imposto para o serviço do templo de Jerusalém. E os fiscais perguntam então a Pedro, quando eles chegam em Cafarnaum, se o mestre deles, Jesus, não pagava o imposto. Pedro diz, claro que paga. Na sequência, nós vamos ver que Jesus faz o pagamento do imposto, tanto por ele quanto por Pedro. Então, Jesus era um homem que também submetia ao Estado, pagava seus impostos e vivia uma vida correta, no sentido de relacionamento com a autoridade, que era o Estado, e as demais autoridades. Quarto, alguns chamavam-no comilão e beberrão. Veja, alguns o chamavam assim, mas nós vamos ver por quê. Mateus 11, 18 e 19. Aqui nesse texto Jesus está falando sobre João Batista e sobre ele. Diz assim Jesus: pois veio João que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, no caso Jesus, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Bom, as pessoas diziam, falavam, era uma crítica, de que Jesus era um glutão e um beberrão, bebedor de vinho. No que nós vemos nos evangelhos é que Jesus era um homem extremamente sociável. Ele participava da vida das pessoas, diferente de João Batista. João Batista era recluso, um ermitão, que pouco participava do dia a dia das pessoas. Jesus não, Jesus era diferente, participava ativamente. Tanto é que nós vemos que toda vez que Jesus era convidado para uma refeição, ele ia. Podia ser na casa de um fariseu, que eram seus inimigos na época, podia ser na casa de alguém, de um líder, de uma pessoa do povo.
Jesus ia às casas e fazia refeições com todo mundo. Um texto diz que ele próprio dava refeições a pessoas chamadas de pecadoras dentro da sociedade. O que é que isso significa? Jesus era um homem extremamente relacionável, aquilo que nós chamamos hoje um bom vivant, uma pessoa que vive bem a vida. Assim era Jesus, e ele estava junto com outras pessoas, almoçando, bebendo com elas, vivendo a vida com elas, sorrindo com elas, compartilhando o Evangelho, a palavra de Deus. E Jesus era assim, uma pessoa altamente sociável, que tinha muitos amigos dentro da sociedade. Daí a crítica. A crítica, é óbvio que era uma crítica injusta, mas era feita porque Jesus tinha essa vida em sociedade. A crítica deve ser um comilão, um beberrão, que vive aí se embriagando pelos bares da vida. Não, Jesus não era assim, Jesus não era comilão e beberrão, mas ele tinha uma intensa vida social com as pessoas. Jesus gostava de gente, gostava de pessoas, gostava de estar com elas e de lhes falar acerca do reino de Deus. Eu creio que nós também deveríamos ser assim. Como discípulos do Senhor, nós deveríamos gostar de gente, de pessoas, de nos relacionar com as pessoas, independente se essas pessoas creem em Jesus ou não, mas nos relacionar com elas e levar a elas de uma forma tranquila, sábia, a palavra de Deus. Quinto, Jesus era tão comum que precisou de senha para ser distinguido na traição. Quando Judas Iscariotes ia levar os soldados para prender Jesus, os soldados certamente disseram: quem é esse homem? E Judas diz: olha, vamos fazer o seguinte, aquele a quem eu beijar, vocês podem prender que é ele. Então Jesus era uma pessoa tão comum que os soldados nem o conheciam e precisavam de que alguém identificasse ele no meio de 12. Jesus era uma pessoa comum. Às vezes nós vemos no quadro Jesus com uma auréola na cabeça, um jeito assim meio celestial, meio zen, lá em cima, olhando. Quer dizer, parece que ele é uma pessoa destoante de todo mundo. Não, Jesus era uma pessoa completamente humana, identificada conosco, de tal forma que muita gente nem o conhecia, ele não tinha nada que chamasse a atenção fisicamente, ele não tinha nada que chamasse a atenção para ele. Ele era uma pessoa comum, um homem comum, e por isso precisou de senha, para que os guardas soubessem quem ele era. 6. Jesus relacionava-se publicamente com mulheres, crianças e estrangeiros. Naquela época, nenhum mestre considerado de dignidade se relacionava publicamente com mulheres, com crianças e com estrangeiros. Era uma norma, era proibido isso. Jesus não. Jesus o tempo todo está se relacionando com aqueles que os mestres da época não se relacionavam, com as mulheres. Jesus conversou com a mulher samaritana. Jesus compartilhava da casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha um grupo de mulheres que o seguiam. Jesus tinha um grupo de mulheres que bancavam suas viagens com dinheiro, bancavam essas viagens. Jesus, portanto, tem várias conversas com mulheres dentro dos evangelhos. Isso mostra o valor que ele dava às mulheres e como ele se relacionava bem com elas. E colocando-as no mesmo modo de igualdade que os homens. Jesus também se relacionava com as crianças. Veja, as crianças iam até ele. Aí os discípulos tentaram impedir. Ele nem chamou e as crianças já iam. E Jesus foi claro: deixai vir a mim as crianças. Nenhum mestre da época fazia isso, mas Jesus fazia. Outra coisa, Jesus se relacionava com os estrangeiros, e aí tinha a seguinte questão: os estrangeiros geralmente eram os romanos, ou os samaritanos, né? Mas os romanos eram os dominadores, os opressores. Havia em Israel
um ódio contra os romanos. Mas Jesus não, Jesus se relacionava normalmente com eles, Jesus os amava. Quando um oficial romano do exército, vinha pedir ajuda a Jesus, Jesus ajudava. Jesus curou servos de centuriões, curou parentes de centuriões, Jesus fez isso. Então Jesus era uma pessoa que se relacionava bem com quem a sociedade normalmente não se relacionava. E, além disso, Jesus se relacionava bem com os chamados pecadores da época, que eram prostitutas, cobradores de impostos, gente que a sociedade em geral odiava. Jesus não. Jesus os amava, vivia com eles, fazia refeições com eles e conversava com eles, pregando-lhes o Evangelho. Jesus era amado pelo povão. Jesus era amado pelo povo, porque Jesus não tinha barreiras para estar com essa gente. 7. Mesmo sendo homem, Jesus não teve relacionamentos amorosos ou sexuais. Isso aqui é importante que se diga hoje, porque está havendo aí uma enxurrada de bobagens na mídia, dizendo assim, Jesus teve relacionamento com Maria Madalena e teve filhos com ela. Jesus teve relacionamentos amorosos e tem lá um evangelho, não sei de quem, que está escrito que Jesus teve esses relacionamentos. Gente, isso tudo é pura bobagem. Quem estuda teologia sabe que nos séculos 2, 3 e 4, quando a igreja era perseguida, foram feitos muitos escritos falando mal de Jesus, falando mentiras acerca dele. A igreja nunca deu valor a esses textos. Os cristãos nunca deram valor a isso, porque sabiam que era inventado, que era mentira. Aí uma pessoa inventava uma história de Jesus do 2º, 3º século, Jesus viveu no 1º, e aí ele colocava o nome de alguém famoso para dar valor a seu texto. Isso era muito comum. Então tudo isso que a gente ouve hoje, como se fosse uma novidade, olha, descobriram que Jesus teve um relacionamento com alguém. Tudo isso, gente, já estava escrito no 2º e 3º século. Então, não acredite nestas coisas que a mídia coloca sobre Jesus, sobre relacionamentos amorosos ou sexuais, porque Jesus não os teve. Poderia ter? Poderia. Era homem. Jesus poderia formar família, se casar. Jesus poderia ter filhos se ele quisesse. Ele era um homem normal. Agora, Jesus não queria isso, porque ele não veio para isso. Jesus não veio para formar família. Jesus veio para formar a família de Deus. E aí, nós lemos em Lucas 19:10, palavras dele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para ter relacionamento amoroso. Jesus veio para buscar e salvar a nós perdidos. Foi essa a sua missão, e isso ele cumpriu. Glória a Deus por Jesus Cristo, que veio, viveu como homem e fez por nós o seu sacrifício. Segunda parte aqui do nosso estudo é que Jesus era um homem que tinha espiritualidade. Eu vou ler aqui alguns aspectos da espiritualidade de Jesus que devem ser as nossas também. Primeiro, Jesus era um homem de oração. Ele orava e orava muito. Orava em particular, orava em público. Marcos 1,35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava e orou muitas vezes. Alguns textos dizem que em algumas vezes ele orou a madrugada inteira para depois tomar uma decisão importante. A madrugada inteira ele passou em oração sozinho. Jesus era um homem de muita oração. Ele conversava com o Pai, ele orava ao Pai.
Veja, ele era Deus, mas também era homem. E como homem, buscou o Pai sempre em oração. Por isso a oração deve fazer parte de nossa vida, é essencial que oremos, porque Jesus era um homem de oração. Segundo, ele conhecia as Escrituras, que significava que ele lia e que ele meditava nas Escrituras. Logo após a sua ressurreição, no dia, 2 discípulos dele estão indo para a cidade de Emaús e Jesus, ressuscitado, se junta a eles nessa caminhada para essa cidade. Só que eles não percebem que é Jesus. Aí, no meio da conversa, Jesus diz assim, Lucas 24, 25 a 27. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja que coisa linda! Jesus conhecia todas as Escrituras e, começando por Moisés e os profetas, provou para aqueles 2 discípulos que a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, estava cheia de referências acerca do sofrimento e da glória de Jesus Cristo, do Messias. Então ele provou. Agora, por que ele provou? Porque ele conhecia muito bem as Escrituras, muito bem. Ele foi convidado em Nazaré para pregar. Ele abriu a Escritura no profeta Isaías e leu o que estava escrito a seu respeito e pregou sobre aquilo. Assim, Jesus era um homem que conhecia profundamente as Escrituras. E isso serve para nós. Leia a Bíblia. Examine e estude a Bíblia. Não se contente apenas em ler e saber certos detalhes históricos. Não. Leia, se aprofunde nela, tire as lições para a sua vida. Jesus era um homem que lia as Escrituras. Jesus era regular na assistência aos cultos públicos. Lucas 4,16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No sábado, entrou na sinagoga. Bom, na época de Jesus, o dia sagrado era o sábado, e eles se reuniam nas sinagogas. Sinagogas eram espécies de escolas, onde eles estudavam a Bíblia e também o Antigo Testamento e também cultuavam a Deus. Diz o texto que no sábado, Jesus entrou na sinagoga segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de cultuar a Deus publicamente com outras pessoas. Era seu costume. Todo sábado ele ia na sinagoga para o culto. E isso é um exemplo da espiritualidade de Jesus. Também nós devemos fazer parte de uma igreja que de fato serve a Cristo, que honra a Cristo, e devemos ser regulares aos cultos de nossa igreja, participar de seus cultos, adorar a Deus junto com outras pessoas, com outros irmãos que também servem ao Senhor Jesus. E dessa forma, Jesus mostrava a sua espiritualidade. E também Jesus participava das festas religiosas do seu povo. A Páscoa, a festa dos tabernáculos e outras festas. Ele participava dessas festas e ali estava. Assim vemos que Jesus, tanto no seu aspecto relacional, quanto no seu aspecto espiritual, era um homem completo. Era um homem genuíno. E que bom que Jesus viveu a nossa vida. Que bom que ele foi um de nós e nos deu o exemplo de como devemos viver. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família.